Olá a todos vocês. Bom, gente, conforme prometido, eu falei para vocês que ia estar fazendo um estudo minucioso acerca do livro do Apocalipse, e hoje eu quero estar falando sobre o capítulo 1, sobre as irregularidades que existem nos códices. Acerca dos códices, vocês já viram aí, já mostrei, dá muito trabalho, é muita coisa. Então, mas o que eu vou colocar aqui remonta do códice, tanto do códice sinaídico como dos códices alexandrinos e tudo mais. Eu vou estar fazendo um resumo. Então hoje eu vou estar analisando o capítulo 1, não é versículo por versículo, tá, gente? Estou fazendo uma análise do que existe lá na língua mãe, nos códices, nos materiais mais antigos que qualquer tradução, tá? Mais antigo do que qualquer tradução. Então eu vou fazer menção dos manuscritos mais antigos. Bom, a primeira coisa que existe é o título do livro do Apocalipse, tá? O título do livro nos manuscritos mais antigos, sendo ele aqui o Códice Sinaítico, isso aqui é a abreviação do Códice Sinaítico, é simplesmente Apocalipse Ioanu, tá? Porém, alguns, o Códice Sinaítico, ele omite um ni. Isso aqui chama-se ni no grego, tá? Então ele não coloca dois, o Códice coloca apenas um. Então ficaria Apocalipse de João, tá? Algumas testemunhas ainda utilizam utilizam essa forma breve aqui, é isso que ele está explicando. Entretanto, o título é modificado em uma grande variedade de expressões. Então o título já é modificado. Então nem todos dizem que o Apocalipse é de João. Muda. Então muitos manuscritos oscilam nessa informação, tá? Então são 60 formulações diferentes do título que são citados, tá aqui a bibliografia, por Hockyer. Alguns falam Hockyer. Tá aqui, tá? Concernente aos textos do Apocalipse, tá? Então está aqui, London, página 25 a página 27, tá bom? O título mais longo, vou explicar isso. Então o título mais longo, que vai ser... Deixa eu subir aqui, isso. O título mais longo e mais incoerente, é o manuscrito do Monte Atos, de número 1175, tá? Então ele traz lá, Apocalipsis to Panerdoxo Evangelis to Epistetiu Filho Parteno Egapemeno tu Cristo Ioanu to Teólogo Ruiu Salomes Kai Zebedaiu Titu de Ruiotes Teótoco Marias Kai Ruios Brontes. Traduzido, nós temos para o português a revelação do Todo Glorioso ao evangelista, amigo do peito e da Virgem, amado de Cristo, João teólogo, filho de Salomé e Zebedeu, também filho adotivo, e Maria, mãe de Deus, filho do trovão, tá? Isso aqui é um título que foi dado ao livro, então são mais de 70 formas. Então não existe uma unicidade entre já o título do livro, tá? Apocalipse de João, tá bom? Então tem diferença aí. O versículo 4 encontrei uma regularidade. O versículo diz assim, ó: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é. Essa expressão aqui, ó, que é, tá? Que era e que há de vir da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, os manuscritos mais antigos e melhores, sendo entre eles o Papiro 18, Códice Sinaítico, Códice Alexandrino e outros códices, como a Vulgata Cirílica e Cópita, omitem o termo Deus. Então, existe até o termo Deus, os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, tá? Então, já omite. Entre a preposição de, que no grego nós falamos apo. E o que é, que em grego é hoon. Esse hoon, o que é? Então, essa expressão é omitida, tá? Nos melhores manuscritos mais antigos, tá bom? Sua inclusão é apoiado pela maioria das testemunhas bizantinas. É claramente secundária e uma tentativa do escriba conseguir duas coisas. Primeiro, fazer referência explícita na passagem, ou seja, Deus, a questão de acrescentar e outros omitirem, e suavizar a gramática, ou seja, a preposição de no grego exige um substantivo, no caso, genitivo. Mas em Apocalipse 1:4, as palavras após a preposição de ou apo, em grego, estão no caso nominativo. Então já tem problema aí, tá? Então eu estou colocando uma coisa, eu sei que é uma linguagem meia complexa para você entender, mas eu estou dizendo aquilo que é cientificamente aqui, né? Ah, eu não estou espiritualizando. Não tem que espiritualizar, tem que colocar uma verdade para você. E a verdade não é espiritual. Tem tanta gente espiritualizando tanta coisa que não existe verdade nenhuma nisso, né? Vou ficar quieto nesse assunto. Vou continuar aqui. A passagem parece ser alusão a Êxodo. Essa expressão aí do que é, tá? De Êxodo 3,14. onde Deus se refere a si mesmo como que é, Ho-Om, em grego, ou na Septuaginta.
a mesma formulação em grego, como aqui em Apocalipse 1:4. Assim parece que João está querendo deixar o nome divino intocado, independentemente do que parece gramaticalmente. Então ele só quer vou fazer a correção porque é o nome do Eterno e tá aquela coisa toda, né? Questão do zelo e tudo mais. Bom, no versículo 6 diz assim, ó, em português: E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então essa expressão, pelos séculos dos séculos, em grego eu tenho eis tus aionas ou ton aionon. Então a expressão ton aionon estão ausentes no papiro 18 e no códice alexandrino. E no códice P também. Cerca de 30 minúsculo também a versão copta boaírico, mas estão presentes nas seguintes testemunhas: códice sinaíde, códice C e outros lecionários, Itra, Vulgata, Ciríaco, por aí se vai, armênico, etiópico e tal. É difícil decidir, deixa eu subir um pouquinho, é difícil decidir se o texto mais curto surgiu acidentalmente através da supervisão dos escribas ou se as palavras foram acrescentadas por copistas de acordo com a fórmula habitual litúrgica, uma vez que a forma mais completa ocorre 11 vezes no Apocalipse. Então aqui as 11 atestações. Então há uma dúvida, é uma incoerência saber. Eu utilizo essa expressão aqui, ó, pelos séculos dos séculos ou não? Porque alguns colocam que o copista, ao escrever o manuscrito, ele tem a tendência de acrescentar para dar sentido. Então você julga ser fiel àquilo que é omitido. Mas nem sempre essa é a regra primordial da crítica textual. Às vezes isso se diverge. Então aqui não tem como saber. Como existem X manuscritos que não tem, X que tem, então você já vê que não pode ser único. Então um tem, o outro não tem. Então não existe quem é o correto, quem está certo. Então, alguns acreditam que deve estar, porque o livro ainda tem mais 11 atestações disso. Só que essas 11 atestações estão em outros manuscritos. Bom, vamos continuar aqui. Versículo 8 diz assim, ó: Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, depois da expressão Ômega, o texto recepto, o texto recebido, o texto padronizado, crítico, né? Segue o códice sinaítico, a Ítala, Vulgata. Então, e adiciona arquecaitelos. E 20 outros minúsculos adicionam rearquecaitotelos. Então, o que se informa? Essa expressão, o princípio e o fim, tem uma expressão aqui, o princípio e o fim. Essa expressão, o princípio e o fim, então existem alguns acréscimos, algumas versões acrescentam isso, entretanto, outras não. Então, as seguintes testemunhas não atestam a expressão e o ômega, o princípio e o fim. O Códice Sinaítico, na sua terceira revisão, século VII, o Códice Alexandrino, o Códice Vaticano, o Códice, que é o Códice Efraimium Palimpsesto, que é raspado e vem uma nova escrita, e outros 45 minúsculos, tá? E as versões siríaca, armênica e etiópica. Orígenes, um pai da igreja, já falei muito sobre esse pai da igreja, que ele é de 186, né? Que fundou uma escola, tal e tudo mais, tá aqui a bibliografia. Eu acho que já falei sobre isso, não vou falar delongas sobre esse nome, tá? Então tá aqui a bibliografia que faz menção de Orígenes, está aqui embaixo aqui, volume e tal, Pierre, Giovanni, Anacleto, então, muita coisa. Relatou o seguinte acréscimo. Ione em Apocalipse dissente. Aí tem isso aqui que vai estar aqui, tá? Então essa expressão que está na versão em português aí, que vocês têm, umas que diz assim, ó: assim diz o Senhor Deus que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então essa informação aqui está vindo de Orígenes, tá? É esse o comentário que está sendo colocado aqui por esses registros aqui que eu fui estudar, tá bom? Todas essas bibliografias aqui, tá? Então o que está aí na sua Bíblia, quem tem a Bíblia que traz essa expressão aqui, ó, vou olhar aqui de novo, aqui, ó: aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá vendo isso aqui em negrito? Isso aqui, isso aí que está na sua Bíblia, veio do pai da igreja chamado Orígenes, tá? Tá bom? Então aí já tem um dedo de um pai da igreja, não é Jerônimo. Aí é Orígenes, tá bom? Então eu fui estudar e vi que isso daí foi Orígenes que colocou. Aí outros pais da igreja, né? Então logo Orígenes fez uma cópia do quê? Desse livro do Apocalipse, em um pergaminho, bonitinho, maravilhoso. Um outro pai da igreja foi fazer a cópia, achou bonito, viu que foi Orígenes quem colocou. Não, a Orígenes gostei que você colocou aí. Então, é o Espírito Santo. Além do Espírito Santo ter inspirado, como alguns dizem, né? Tantos escritores novos, até inspirou até os pais da igreja. E tem mais, o livro do Apocalipse diz que se alguém acrescentar
ou tirar, não é isso? Então. E Origens foi e acrescentou. Foi lá e acrescentou. Vamos acrescentar, é isso. Acrescentou, tirar. Isso é normal. É Deus, Deus é Deus. Deus foi lá, colocou e tá bom. Bom, continuando. Qual a razão de uns manuscritos terem o acréscimo e outros não? Apenas para harmonizar com Apocalipse 21:6. Então, Apocalipse 21:6 traz essa expressão, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, alguns copistas colocaram apenas para harmonização, tá? Não que houvesse uma necessidade. Portanto, isso indica um complemento secundário para o texto. Versículo 11, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês, escreve no livro, envio às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Aí a Ara diz assim, ó, dizendo, o que vê, o que vês. Você vê que a Almeida Revista Atualizada traz o seu alfa e ômega no princípio. A Almeida Revista Atualizada não traz. Ela coloca o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o que eu pude observar? O vocábulo vês, o que vês, brepeis, o Códice Sinaítico, terceira revisão, atesta, mas o Códice Sinaítico do 4º século omite. Então são 2 códices sinaíticos. O primeiro, esse aqui, está na sua terceira revisão, no século, esse aqui vem do século VII. Esse aqui está em sua forma original, que é do século IV. Esse omite. Então quem está certo? O principal ou a cópia? Ou a terceira cópia? A terceira cópia está certa. É isso aí, para você ver como que é o livro do Apocalipse, tá, gente? Então, quem tem essa expressão aí, ó, o que vês, saiba que esse que vês não faz parte do Códice Sinaítico original, tá? Está vindo, quem tem essa tradução que vem, está vindo da terceira revisão, terceira revisão, do século VII, tá bom? Para você ver aí, né, todo mundo fala, original, já estou mostrando para vocês o que é esse original que tanto vocês, muitas pessoas idolatram, tá? As pessoas estão idolatrando esse original. Então existe cópia da cópia das cópias. O que existe é uma língua padronizada, uma língua mãe, uma língua original. Porém, existem manuscritos mais antigos que são considerados originais, tá? Ego eimi. Ego eimi significa eu sou. Fala eu sou alfa e ômega e tal. Também não é atestado nos seguintes manuscritos: Códice Sinaítico, Alexandrino, Códice Vaticano, Efraimi e as versões Vulgata, Cirílico, Armênica, Etiópica e Cópica. Tá? Apenas poucos manuscritos atestam a expressão eu sou alfa e ômega. O primeiro e derradeiro, que é o manuscrito do século XII, o manuscrito 1 do século XII, o manuscrito 36, que é do século XIV, o manuscrito 38, que é do século XIV. E está aí nas Bíblias, né? Mas tudo bem, fica com elas, tá certinho. Versículo 14, aqui é uma observação, tá? A sua cabeça e cabelos eram brancos como uma lã, como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Eu vi algumas pessoas dizendo que o cabelo de Jesus é encaracolado igual o pelo de uma ovelha, de uma lã. Só tem um problema. Eu vou ler de novo. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. Ou seja, o símile aqui, que é se trata de uma figura de linguagem, é o nome dado a essa palavrinha aqui, como. Isso aqui não é como do verbo comer, é onde tem que tomar cuidado. Não confundir como do verbo comer e como de um símile. Símile é a irmã da metáfora, a figura de linguagem dentro do português. Aqui ele não está falando de que forma é o seu cabelo. Ah, o seu cabelo é encaracolado como a lã. Não, está falando da brancura, da cor, da forma dessa cor do cabelo. Então está falando, ó, a sua cabeça, agora a cabeça é encaracolada também? Aí eu vi uma pessoa ensinando, então irmão, sabe o que está aqui como alva lã? Pega a lã da ovelha bem encaracolada. Ah, Jesus tinha um cabelo encaracolado. E a cabeça? Não, está falando, ó, a sua cabeça e cabelos. Esse é uma conjunção, isso aí está uma conjunção coordenativa. Está conectando um vocábulo ao outro, se você não sabe do português, tá? Não vou usar nenhum grego, tá bom? Que aqui no grego entraria o kai aqui, tá? Então a sua cabeça e cabelos eram brancos como, semelhante. Então o símile, quando você quer encontrar um símile, você pega a palavra como, assim como, semelhante, chama-se símile. Isso se trata de uma figura de linguagem. Então ele está falando como que é a brancura da sua cabeça e como é a brancura do seu cabelo. Como que é essa brancura? É como alva lã e como neve. Tá? Então está falando da brancura, não do estilo de cabelo de Jesus. Então a pessoa não sabe de figura de linguagem. Não sabe o que é símile, não sabe o que é metáfora, não sabe o que é uma sinética, não sabe o que é uma hipérbole, não sabe de nada disso e fica ensinando coisas. E tem um povo, né,
que o conhecimento é menor do que esse que está ensinando e a pessoa vai embora. Não, gente, pesquise. O que eu estou falando aqui, vai pesquisar. Vai lá ver se a palavra como se trata de um símile. Faça isso, vai averiguar lá, tá bom? Como neve os olhos, como chama de fogo. Então os seus olhos são vermelhos como chama de fogo, tá bom? Então está falando da intensidade da cor e não do estilo, tá bom? Versículo 17 diz assim: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Então pegar essa expressão aqui, ó, prostus podas, a seus pés. Então, quando vi, caiu a seus pés. Essa expressão, a seus pés, as seguintes testemunhas não atestam a expressão. O Códice Alexandrino, o Códice Vaticano e Efraimi. Não é atestado em alguns outros códices, tá? Outra expressão também que não é atestada. Tendexia autu, que significa a sua destra. Então, quando ele fala lá a sua destra, então, as seguintes testemunhas também não atestam a expressão. A sua destra, o Códice Sinaítico, o Códice Sinaítico na sua terceira revisão, o Códice Alexandrino, Vaticano, Efraimi e as versões Vulgata, Armênica e Etiópica também não atestam. Aí diz lá, caí aos seus pés, vamos pegar o versículo, diz assim, ó, quando vi então, tudo está em negrito aqui que não é atestado, tá? A seus pés, pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último. Tudo que você está vendo em negrito não é atestado nos melhores manuscritos. Isso significa o quê, professor? Que isso foi acrescentado ao bel prazer posteriormente. Então, isso é o capítulo 1. Vou estar fazendo todos os capítulos do Apocalipse, tá? Para você conhecer como é a estrutura do livro do Apocalipse, você tem aí em sua mão essa tradução em português, tá bom? Só para você ter um conhecimento dos bastidores por trás. Porque ninguém ensina, sabe por que ninguém ensina isso? Porque para ensinar isso, aí não é Espírito Santo que revela não, viu? Isso não é espiritualizado não. Você está espiritualizando uma coisa que eu estou mostrando para você aqui, que nem fundamento tem, nem base sólida tem, é duvidoso. Coitado de Deus, Deus está revelando coisas que nem... Deixa para lá, vai. Não vou nem explicar mais, não vou nem falar sobre isso. Vamos lá. Outra parte, legam, que eu já falei, mefobo, não temas, também. A expressão não temas, as seguintes testemunhas não atestam a expressão. Então, o Códice Sinaítico e o Códice Sinaítico na sua terceira revisão. Irineu, que era um pai da igreja, relatou a seguinte expressão. Olha o que Irineu falou acerca de determinado capítulo aí, tá? Olha o que ele falou. Seguinte expressão. Ione vero non sustinente visionen et vificans, io verbo et admoemis dicebat, ego sum primus et ego novissimus et qui vivo e fui, mortos, etc. João, no entanto, não pôde suportar a visão e recebeu vida pela palavra e foi advertido pela seguinte palavra: eu sou o primeiro e sou o último, aquele que estava morto, mas reviveu. Ou seja, Irineu teve, acho que também a revelação, né, do Espírito Santo de Deus para colocar isso. E para encerrar, versículo 18 que diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo. Essa expressão aqui agora. Pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Então essa expressão, aioniaston aionon, as seguintes testemunhas não atestam a expressão. Então esse Códice Sinaítico não traz isso, o Alexandrino, o Vaticano e o Efraimi e as versões Vulgata, Armênica, Etiópia e Cópita. Então essa expressão também não é atestada nos manuscritos mais antigos. Esses manuscritos mais antigos são os manuscritos os quais os pais da igreja, que o vídeo que eu fiz anterior aí, acerca do que circulava na época da canonização, não existia, tá? Então o cano já estava fechado, já existiam os códices até o século V, não existia nada disso daqui. Então, isso foi acrescentado depois do cano já estar oficializado, os códices reconhecidos, aí vieram os bons, os maravilhosos, e acrescentaram em códices posteriores. Isso é a Bíblia, isso é o livro do Apocalipse, o capítulo 1, que você está aí interpretando, divinizando e aplicando como uma verdade absoluta. Esse é o vídeo para você, sucesso! E meu próximo vídeo agora é o capítulo 2, que eu vou estar falando sobre a igreja de Éfeso. Sucesso! E lembrando, senhores, quem quiser adquirir os meus DVDs, só entrar no meu site www.professorfabiosabino.com.br. Sucesso para todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.